Olá, turminha do quinto ano. Vamos dar início agora à nossa revisão de ciências, certo? Revisão de ciências para a nossa quarta unidade. Lembrando que o conteúdo para essa avaliação está no módulo 4 de vocês. Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, turma, conteúdo dessa unidade, que nós estudamos sobre magnetismo e astronomia. Tia vai começar a nossa revisão pelo magnetismo. Vocês estão lembrados que magnetismo se define como a capacidade de atração em ímãs, ou seja, a capacidade que um objeto possui de atrair outros objetos, certo? Vocês estudaram também que os ímãs, eles podem ser naturais, não é isso? Então, temos aqui o exemplo de um ímã natural e eles também podem ser o que? Os ímãs artificiais. Aqui também tem um exemplo daquele ímã circular que a tia fez uma experiência para vocês na nossa aula. Estão lembrados? Então, relembrando, magnetismo é a atração que um objeto possui, é uma capacidade, que um objeto possui de atrair outros objetos, certo? Lembrando que o ímã natural é aquele que é encontrado na natureza, certo? Que ele é conhecido como uma magnetita, certo? Ímã natural é uma magnetita, aqui o exemplo que tem aí no livro de vocês, que ele é encontrado na natureza. Já os ímãs artificiais, eles são produzidos pelos seres humanos, ok? Com alguns metais que produzem a mesma capacidade de atrair objetos como os ímãs naturais. Então, vamos continuando. Os ímãs têm propriedades o quê? Magnéticas, né? A propriedade de atração. Possuem dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. Lembrando, se eu dividir esse ímã aqui ao meio, as duas partes do ímã, eles também terão os dois polos, o polo norte e o polo sul. Estão lembrados? Que a tia falou para vocês que por mais que a gente divida esse ímã daqui em 2, 4 ou quantos pedaços forem, cada pedacinho que for retirado desse ímã também terá dois polos, tanto o polo norte como o polo sul, certo? Não esqueçam. E outra coisa, lembrando para vocês também, que para um ímã juntar-se ao outro, para eles se atraírem, eles precisam estar com o quê? Os polos opostos, certo? Se a tia fosse colocar um ímã aqui ao lado, para esse ímã que eu colocasse aqui ao lado atrair com esse, juntar com esse, o polo norte deveria estar ligado ao polo sul, certo? Não esqueçam. Então vamos lá. O campo magnético é o espaço ao redor do ímã onde sua força magnética pode ser destacada. Estão lembrados lá do campo magnético? Que a tia mostrou no livro de vocês, Esse desenho aqui, ó, certo? Ao redor do ímã é chamado de campo magnético. Aqui nós temos o ímã representando, ó, o polo norte do ímã e o polo norte geográfico, não é isso? Estão lembrados que a Terra, o nosso planeta é considerado como um ímã também, certo? Então, aqui nessa imagem, nós estamos sendo representado o polo norte do ímã e o polo sul do ímã, sendo que desse lado é o sul geográfico e desse lado o norte geográfico. Ainda sobre o polo da Terra, o polo magnético da Terra. Vocês estão lembrados que a Terra, por ter essa capacidade de, como se fosse um ímã natural, ela influencia, na vida de alguns animais, como a tartaruga que vimos na nossa aula, que através de algumas propriedades que existem no ímã geográfico, facilita o quê? A localização das tartarugas no ambiente, certo? Tudo isso nós vimos lá na nossa aula sobre o campo magnético terrestre. Vamos agora fazer a correção de uma atividade que está aí no livro de vocês, na página 209, referente a esse conteúdo, ok? Então, aí na primeira questão diz o seguinte: Diego aproximou o ímã em forma de barra de uma bússola. Desenhe na imagem B como ficará o ponteiro dessa bússola. Ó, observe aqui que na imagem A, certo? A bússola aqui, ela está sendo representada antes da aproximação do ímã. Como nós estudamos?
O ponteiro da bússola está sempre nessa posição, não é isso? Norte e sul. Não é isso? Estão lembrados? Mas a tia explicou para vocês que se nós aproximamos o ímã dessa bússola, esse ponteirinho aqui ele vai mudar de direção, certo? Então aqui, ó, na bússola da imagem B, após a aproximação do ímã, observe aqui que a tia colocou o desenho. Antes, sem a aproximação do ímã, o ponteiro apontava para o norte, certo? Já aqui, quando nós aproximamos o ímã, o ponteiro da bússola está apontando para o sul, certo? Então, vocês estão lembrados que a tia falou para vocês que ao aproximarmos um ímã a uma bússola, ele vai interferir na direção do ponteiro da bússola, certo? Então, vocês vão desenhar esse ponteirinho aqui, ó, com direção para o sul. Encontre e circule no diagrama a seguir as palavras que completam corretamente as sentenças, escrevendo-as nos espaços dedicados. Então, as palavras que nós temos aí é bússola, ímã natural e campo magnético. Então, vamos lá preencher as sentenças. Em razão de seu comportamento magnético, a Terra pode ser comparada a quê? A uma bússola, a um campo magnético ou a um ímã natural? Pode ser comparado a um ímã natural, certo? Então, em razão do comportamento magnético, a Terra ela pode ser comparada a um ímã natural. A é um instrumento de orientação geográfica que utiliza uma agulha imantada suspensa. Fácil esse. A bússola. E o item C, O terrestre, faz a agulha imantada da bússola se alinhar aproximadamente na direção norte e sul geográfica da Terra. Então, o que? O campo magnético, certo? Então, façam aí a correção no livro de vocês. E vamos agora para o próximo conteúdo, que foi o eletroímã, certo? Eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, semelhantes àqueles encontrados nos ímãs naturais. Aqui nós temos, ó, o exemplo de um eletroímã que ele é feito com um prego, certo? Aqui um fio de cobre e aqui uma pilha, certo? Ao ligar esse fio às pilhas, vai formar um circuito elétrico, onde essa energia elétrica vai fazer com que esse prego aqui apresente propriedades magnéticas, ou seja, ele vai ter a capacidade de atrair metais, certo? Então aqui, ó, quando ocorre uma corrente elétrica, percorre o fio condutor, surge um campo magnético ao redor dele. Nesse caso, o eletroímã se comporta de maneira semelhante ao ímã, ou seja, o que faz com que esse desenhozinho aqui, ó, essa estrutura aqui, se comporte como um eletroímã é o quê? A corrente elétrica, certo? Que vai fazer aparecer um campo magnético, fazendo com que esse prego aqui funcione como um eletroímã, certo? Que ele vai se comportar de maneira semelhante a um ímã. Vamos lá responder agora a questão das atividades da página 214. Vocês já responderam, vamos fazer apenas a correção. Essa atividade está relacionada ao conteúdo de eletroímã. Então, vamos lá. Primeira questão. Júlia montou um eletroímã com um fio condutor enrolado em um prego. Com o circuito fechado, ela colocou uma bolinha de ferro próximo à ponta do prego A e depois próximo à cabeça do prego B. Assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre a atividade realizada por Júlia. Será que, quando Júlia realizou essa experiência, a bolinha é atraída pela ponta e repelida pela cabeça do prego? Será que nesse momento aqui, ó, que Júlia aproximou a bolinha aqui, a ponta do prego, ela foi atraída, a bolinha foi atraída para cá, e se ela botou aqui, ela foi repelida? A bolinha é repelida pela ponta e atraída pela cabeça do prego, ou a bolinha é atraída pela ponta e pela cabeça do prego? O que é que vocês acham? Ela foi o quê?
atraída tanto pela ponta quanto pela cabeça do prego. Por quê? Porque essa estrutura que Júlia montou é um quê? Um eletroímã, que possui propriedades magnéticas que ela pode estar atraindo alguns metais, certo? Por isso que a bolinha ela é atraída tanto pela ponta quanto pela cabeça do prego. Próxima questão. Os quadros a seguir estão relacionados ao funcionamento de um guindaste em um ferro velho. Esse tipo de guindaste possui um eletroímã que atrai as sucatas metálicas. Ligue as informações a seguir corretamente. Então vamos lá. O guindaste não atraindo sucata metálica é uma opção, e a outra, guindaste atraindo sucata metálica. Do outro lado nós temos o circuito elétrico do eletroímã do guindaste está fechado e uma corrente elétrica percorre os fios. E o outro nós temos o circuito elétrico do eletroímã do guindaste está aberto e não há passagem de corrente elétrica. Ou seja, qual dessas duas alternativas aqui, ó, representa esse aqui? Então, quando o guindaste não está atraindo a sucata metálica, quer dizer o quê? Que o circuito elétrico ele está o quê? Aberto, ou seja, não há corrente elétrica. Por isso que ele não atrai os metais, certo? Já aqui, quando o guindaste está atraindo a sucata metálica, certo? Quer dizer que o circuito elétrico do eletroímã está fechado, ou seja, há presença de corrente elétrica. Por isso que ele consegue atrair a sucata metálica. Ok? Então, lembrando, vejam só, se o circuito elétrico está aberto, não há corrente elétrica, o eletroímã não funciona, certo? Ele não consegue atrair os metais. Se o circuito elétrico está fechado, então há corrente elétrica e ele consegue atrair os metais. Não esqueçam. Vamos agora para a astronomia. O que é astronomia? Astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera terrestre. Vocês estudaram aí, né, no conteúdo de astronomia, logo no início do conteúdo, sobre a Lua, né? Tem uma experiência aí na página 218, onde a professora está pedindo para os alunos responderem algumas questões. E agora nós vamos fazer um resumo desse conteúdo da astronomia, certo? Então, o que nós sabemos sobre a Lua? Sabemos que a Lua é o satélite natural da Terra e que ela é iluminada pelo Sol. A Lua, ela realiza dois movimentos. Quais são os movimentos? Rotação e translação, certo? Assim como a Terra, né, realiza também os movimentos de rotação e translação, a Lua também realiza esses dois movimentos, rotação e translação. Então, crianças, lembrando que o movimento de rotação, né, que a Lua realiza, ele ocorre em torno do seu próprio eixo, ou seja, a Lua está girando em torno do seu próprio eixo. E o de translação é quando ele está sendo realizado em torno da Terra, certo? Então, lembrando, a Lua, satélite natural da Terra, e é iluminada pelo Sol. A Lua realiza dois movimentos de rotação, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, e translação, quando ela gira em torno da Terra, certo? Formando assim o chamado ciclo lunar, certo? O ciclo lunar é um período de 27 dias, ou seja, a Lua leva para completar uma volta em torno da Terra, certo? Aqui tem uma imagem representando esse ciclo lunar, que também é conhecido como fases da Lua. Então, vamos lembrar agora sobre essas fases da Lua. Temos aqui a Lua nova, certo? A face iluminada da Lua não pode ser vista da superfície terrestre. Observe aqui, ó, que nós temos aqui o Sol iluminando a Lua e a Terra, não é isso? Aqui, ó, nessa fase da Lua, a face que está sendo iluminada pelo Sol,
nós não podemos ver aqui da Terra. Ou seja, quando a Lua está nessa posição, ela é chamada de Lua nova, certo? No quarto crescente, é possível ver metade da face iluminada da Lua, quando observada da superfície terrestre. Ou seja, metade dessa faixa aqui, ó, iluminada pelo Sol, nós conseguimos ver aqui da Terra. Então, nós chamamos de Lua quarto crescente. Temos também a Lua cheia, que é quando toda a face iluminada da Lua pode ser vista da superfície terrestre. Observe aqui na imagem, ó, essa faixa aqui da Lua está sendo toda iluminada, né? E nós podemos ver aqui da Terra. Quando nós vemos a Lua bem grandona lá no céu, ela é chamada de Lua cheia. E temos também a Lua quarto minguante, que podemos ver metade da face iluminada da Lua, quando observada da superfície da Terra, certo? Então, essas são as 4 fases da Lua. São elas: Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. Certo, crianças? Então, vamos lá para a correção da atividade referente ao assunto da Lua. No módulo 4, página 224. A imagem, ao lado, foi registrada por Felipe durante suas férias em Salvador, na Bahia. Assinale o momento do ciclo lunar representado na imagem. Essa imagem aqui, ó. Essa lua que nós podemos ver ela completamente. Ela é a lua nova, quarto crescente, lua cheia ou quarto minguante. A lua cheia, certo? E após quantos dias aproximadamente Felipe poderá observar uma imagem semelhante a essa no céu noturno de onde ele mora? Após 29 dias aproximadamente. Próxima questão. Ligue cada imagem às informações correspondentes. Nós temos aqui, né, o desenho do ciclo lunar, né, das fases da Lua, e temos algumas informações aqui. Temos aqui, localiza-se entre a Lua nova e o quarto crescente. A face iluminada está completamente visível para um observador na Terra. Localiza-se entre o quarto minguante e a Lua nova. Não é visível para um observador na superfície da Terra. Temos aqui também período crescente, Lua nova, Lua cheia e período decrescente. Então, vamos lá, vamos fazer a correspondência. A primeira imagem, a face iluminada, está completamente visível para um observador na Terra. Depois, a segunda imagem representa que ela está localizada entre a Lua nova e o quarto crescente. A terceira imagem está mostrando que não é visível para um observador na superfície da Terra. E a última fase da Lua, né, do ciclo lunar, localiza-se entre o quarto minguante e a Lua nova. Então, vamos lá. A primeira, que está localiza-se entre a Lua nova e a quarta crescente, é o período crescente. Face iluminada, Lua cheia. Localiza-se entre o quarto minguante e a Lua nova, é o período decrescente. E quando ela não é visível, é chamada de Lua nova. Vamos ver agora, vamos relembrar agora, na verdade, né, alguns instrumentos de observação utilizados pela astronomia. Então, nós temos aí o telescópio, né, refletor. Nós temos a luneta, que também é chamado de telescópio refrator. E temos aqui o telescópio espacial, certo? Temos também aqui outros instrumentos, como aqui uma lupa, aqui o periscópio e aqui o microscópio. Então, vamos relembrar um pouco de cada um deles. Então, crianças, vocês estudaram que o telescópio refrator, né, é um instrumento utilizado para observar objetos distantes, certo? Então, aqui, ó, a luneta, certo? Ela é utilizada para observar objetos que estão distantes, certo? Que ela é composta de um tubo e de lentes, as quais desviam a trajetória da luz que passa por elas, produzindo a imagem aproximada e ampliada do objeto observado. Vimos também que o telescópio refletores aqui, ó, esse aqui, certo?
eles são utilizados espelhos para projetar a imagem dos objetos distantes até o observador. Eles são instalados na superfície da Terra, certo? Tanto esse como esse são utilizados aqui na superfície terrestre. Já esse daqui, o telescópio espacial, eles são lançados no espaço, certo? Eles foi essencial para ampliar os conhecimentos sobre o universo e seus astros. Enquanto esses dois aqui, nós utilizamos aqui da Terra, esse daqui, o nome já diz, né? O telescópio espacial, ele é lançado no espaço. Aqui nós podemos observar o periscópio, nessa imagem daqui, certo? O periscópio é um exemplo de um instrumento utilizado para observação de objetos também distantes. É composto de espelhos inclinados que refletem a luz dos objetos até os olhos do observador. Vimos também que os objetos, né, os instrumentos de observação, também auxiliam a observar objetos aproximados, ou seja, objetos que estão próximos de quem observa, certo? Porém, de tamanho reduzido, certo? É o caso da lupa e do microscópio. Nós podemos ter algo próximo da gente, só que com um tamanho muito pequeno, e para ajudar a observar esse objeto minúsculo, né, nós podemos fazer o uso da lupa ou do microscópio. Então, esses são alguns dos objetos que são utilizados para a observação, tanto para objetos que estão longe da gente, como para objetos que estão próximos da gente. Então, vamos lá para a atividade referente a esse conteúdo, está na página 237. Encontre e circule no diagrama o nome de 3 instrumentos de observação. Então, aí nós temos o microscópio, a lupa e o telescópio, certo? Escreva o nome desses instrumentos nos espaços a seguir e ligue cada um deles à sua sentença correspondente. Então, vocês vão escrever aí o nome daqueles 3 objetos de observação que nós circulamos lá. Então, temos a lupa, o telescópio e o microscópio. A lupa, qual é a descrição da lupa? É um instrumento utilizado para ampliar a imagem de objetos próximos, como as letras de um texto, certo? Então, se nós queremos ampliar a imagem de objetos próximos, nós podemos utilizar uma lupa. O telescópio é um instrumento que pode ser lançado ao espaço e utilizado para observar astros distantes da Terra. Já o microscópio é um instrumento de observação que permite observar estruturas microscópicas, como células vegetais. Ou seja, crianças, nós temos aqui, né, 3 exemplos de instrumentos que são utilizados de formas diferentes, só que ambos servem para a observação. A lupa, né, é um instrumento utilizado para ampliar a imagem de objetos próximos a nós. O telescópio, que é um instrumento que pode ser lançado ao espaço e utilizado para observar astros distantes da Terra. E o microscópio para observar estruturas microscópicas como células vegetais. Vamos para a próxima questão. Observe as imagens a seguir. Temos aqui a imagem A e a imagem B. Escreva a letra da fotografia correspondente ao instrumento utilizado para sua captura. Então, aqui a imagem A. Será que foi utilizado o microscópio ou o telescópio? E na imagem B, o que é que vocês acham? Então, vamos lá. A imagem B, essa imagem daqui, foi feita através de quê? De um microscópio. Já a imagem A, essa daqui, foi capturada através de um telescópio. Certo, crianças? Então, crianças, encerramos, né, mais uma revisão. Fizemos um resumo do nosso conteúdo, que estará na nossa atividade avaliativa da 4ª unidade, certo? Lembrando, estudem os conteúdos de magnetismo e astronomia, certo?
Então, a tia agora vai ler a mensagem para vocês e passar a agenda para nós terminarmos a nossa aula. A mensagem de hoje é a seguinte: plante o seu melhor todos os dias. Seja na vida das pessoas, espalhe o amor e faça o bem. Deus se agrada de um coração puro, disposto a lutar pelos seus sonhos, sem querer prejudicar ninguém. Ou seja, plante sempre o melhor de vocês em todos os dias no coração do próximo. Amem, que vocês serão amados, certo? E a agenda de hoje, módulo 4, na página 244. E não esquecendo de estudar as atividades, os conteúdos para a atividade avaliativa da 4ª unidade. Certo, meus amores? Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.